Dá o play. Já está o play? Está começando mais um Story Talks. Continua? Onde história vira empreendedorismo e empreendedorismo vira história. Eu sou o Cleito Quintino. E eu sou o Felipe Bahia. Para confundir sua cabeça, tá tudo às avessas aqui hoje? Tudo bugado. Conseguimos o patrocínio da Coca finalmente. Agora a gente virou elite. Então a gente não vai nem mais gravar aqui agora. Sossegado. Tá com saudade de conversar. Faremos um negócio diferente. Faz tempo que eu não sento desse lado da mesa aqui, né? Tá tudo meio estranho hoje, não tem ninguém aqui. É esquisito, mano. Mas Eu tô meio triste aqui do lado. A ideia, como sempre, é bater papo. Né? E falar de alguns números, falar um pouquinho aí da Store, para quem ainda não conhece, ainda não entendeu o que a gente faz efetivamente, né? Mas, por incrível que pareça, fazer um trocadilho bem ruim aí, a Store é realmente uma empresa, né? O que a gente pode dizer pro pessoal aí? O que é a Store, Cleiton? Cara, a gente trabalha com várias vertentes, mas acho que o foco principal é ajudar o empresário a organizar a casa. Não só o empresário, mas quem pensa em se tornar um empresário, um empreendedor, né? Ou às vezes aquele que nem pensa e está acompanhando nosso conteúdo aí, despertou um interesse, né? É que esse cara, normalmente o cara que pensa em ser empresário, esse investimento talvez são poucos que vão usar e falar assim, não, vou contratar uma pessoa para me dar esse suporte inicial. Pelo histórico do que a gente conversou com a galera, todo mundo vai a vurtão, assim. E é por isso que sofre, é por isso que as histórias são muito coincidentes nesse sentido. Putz, eu errei aqui, errei ali, né? A gente já falou isso em alguns episódios, inclusive, né? A consultoria, ela tá ali justamente para te ensinar o caminho do não errar, né? Então, assim, são pessoas que já passaram por essa dor e estão ali cobrando um valor, obviamente, porque ninguém trabalha de graça, né? Não é caridade, mas é para vender uma experiência, vender um serviço, né? Até não sei para quem que foi que eu falei esses dias, acho que foi pro Luiz mesmo, né? No episódio do Luiz Gustavo, que vender serviço é uma coisa muito difícil, porque você não tem um produto, não é palpável, né? Não, é um relatório, é um PDF, não tem algo, produto físico, estou te vendendo essa caneca, estou te vendendo essa lata de coca, um computador, né? Algo que você vê e dá valor. Né? É conhecimento. O serviço, o valor dele é percebido ao longo do tempo, né? Quando o serviço é bem prestado. Né? E normalmente o serviço que eu vejo, principalmente na área de contabilidade, normalmente é quando ele conserta um problema. Então a pessoa não contrata, tem um problema, aí ele descobre que a prefeitura é difícil de trabalhar, ele contrata e fala, nossa, ganhei muito tempo que eu perdi 2, 3 dias e não consegui fazer o que você fez rápido. Normalmente é nesse sentido. Então, mas aí a pessoa já passou pela dor. Já passou. Aí agora, também, às vezes ela até aprendeu a fazer. Então assim, aí ouvindo a história de outros, né, que já passaram por aquela dor, né, aqui a gente conta muito as histórias dos problemas, mas não como eles foram resolvidos, né, porque cada um tem sua particularidade também. Né? E alguns nem resolveram. Muitos dos problemas só jogou embaixo do tapete. Mas, às vezes, né, e não é papo de vendedor aqui, né? A gente está aqui realmente para ajudar vocês a empreenderem melhor, errar menos. Porque errar todo mundo vai errar, né? Errar menos. Ouvindo a história dos outros, né? Se despertar o interesse, a consciência de que, putz, ó, se isso acontece, eu vou ou contratar alguém para resolver esse problema para mim, ou eu vou estudar para fazer isso, ou dane-se, eu vou fazer e seja o que Deus quiser, né? Aí é uma questão de escolha, né? Mas se a escolha for, vou contratar alguém que seja um funcionário ou que seja um consultor, né, talvez seja o melhor caminho. Né? Dependendo do problema, você não precisa contratar um funcionário, você vai contratar um consultor porque é algo pontual para resolver naquele momento uma situação. Agora não, eu preciso de uma equipe de vendas. Ok, você pode contratar um funcionário, você pode contratar um PJ, um representante comercial, assim como eu sou, né? Mas é um serviço. E só dá valor realmente, né, quem passa pelo problema e depois paga por aquilo. Puta, eu devia ter contratado antes. Agora, para quem nunca passou pelo problema e não ouve a história dos outros, ele acha que não precisa. Aí ele vai sofrer, aí depois ele talvez venha contratar. A nossa contribuição inicial com o programa aqui é justamente essa. É o cara que está empreendendo, se ele tiver a paciência para assistir todos os episódios, são diversos temas, diversos segmentos. Vai ter muito conteúdo. Se ele tiver um tempo sobrando, ele faz. Ele vai ver muito. E assim,
o embrião, que eu colocava muito isso para você, era trazer um empresário próximo da audiência. Então, gente, todo mundo que você E o viu empresário aqui, médio, né? Não aquele grande empresário, super sucesso, que tá distante da o cara realidade. não é mais só um empresário, ele é influenciador digital, que todo mundo conhece, já sabe a história dele, né? Que tem vários por aí. Né? Nós somos empresários pequenos, microempresários, a gente vem trazendo aqui pequenos microempresários, né? O maior que a gente trouxe até agora, acho que foi o Mica, né? Que a gente falou, número de funcionários, talvez até de faturamento, não sei. Mas para trazer para a realidade de 99% do público, dos empresários brasileiros. Do mercado brasileiro do meio ao pequeno empresário. E assim, dessa forma, o cara que quer começar ou que tá com problema, ele vê um episódio, a Sandra passou por isso e a Sandra falou no programa que ela tem uma experiência comercial, por exemplo. Ele vai achar a Sandra e vai conseguir tomar um café com a Sandra. Sim, exatamente. A Alessandra, a mesma coisa. Faz um contato, né? Porque é a troca de experiência, né? Troca de experiência. É o que eu sempre digo. Melhor do que saber é saber quem sabe. Saber quem sabe. Isso é bom, eu gosto dessa. Não, e tem até eu não lembro quem me falou isso também, mais uma vez, você vai pra série, não sei quem me falou, mas alguém falou. Só fazer um compilado, referências que eu não sei de quem é. Fica a dica aí. Você pegou a referência? Aí você coloca. Ele falou, em algum lugar ele fala isso, a diferença do inteligente pro sábio, né? O inteligente, ele aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Acho que é isso. Você vai ter que um programa, alguém já passou pelo teu problema. É isso que você está falando, até eu ouvi em algum podcast concorrente nosso, né, de algum super famoso aí. O cara fala assim, o inteligente, a hora que ele cair no buraco, ele vai sair do buraco, ele vai saber sair do buraco. O sábio, ele não vai cair no buraco. Exato. Então assim, essas experiências que a gente tem aqui, e eu levantei alguns números, dados. Dados, me apresente dados, Cleiton. São... Fazer uma piada de quinta-série. Tem dado. Bateu a quinta série. São 32 horas, praticamente 33 horas de conteúdo, sem contar esse episódio, 18 segmentos diferentes. Segmentos de negócios. A gente teve semi-joia, moda e acessórios especificamente de cavalo, uma moda country com acessórios para cavalo. Academia, manutenção de veículos, troca de óleo, pizzaria, agropecuária, conversamos com um jornalista, um especialista em marketing, a Resolve Virtual, que eu coloquei a terceirização de administração, de ADM, de secretariado, vamos falar assim. Que é o BPO, o BPO financeiro também, ela engloba muita coisa ali. Restaurante francês, escola de futebol / aluguel de campo, galeria de utilidades que envolve salão de beleza, moda, acessórios, sapatos em tamanhos especiais, Grande Mirce, RH, consultoria de RH. E aí falamos com duas pessoas da área de investimentos, com visões diferentes, um atuando na questão de como uma empresa mesmo, indicando investimentos, vendendo um produto, e outro um professor que trabalha dando aula de educação financeira. Grande Ellison, tem que fazer as lições dele lá, que eu tô no curso dele lá e tô dando uns perdidos. Totalmente diferente, apesar de ser o mesmo tema, trouxe visão completamente diferente. Bem interessante. Acho que foi mais quase um debate filosófico do que... Com certeza. Nós falamos de investimentos. Foi muito mais filosofia do que investimentos em si. Filosofia de vida, né? E utilizar os investimentos para isso. E aí você tem um propósito, né? Ele fez o processo inverso. Normalmente você chega no investimento, eu quero ganhar dinheiro. Ele fez, por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer ganhar dinheiro? E aí arrebentou a cabeça. Foi um episódio muito bom, cara. Conversamos com loja de presentes, a maior. Posso fazer uma injustiça aqui, mas eu acho que a maior de Piracicaba, que é o Mica. É a maior loja piracicabana de presentes, né? De presente, acredito que sim. Dentro do segmento porque dele. Tem essas grandes redes, né? Sim, ok. Mas a loja piracicabana mesmo, nativa aqui, pé vermelho. Isso é raiz mesmo. Conversamos com um engenheiro ambiental que tem uma consultoria ambiental que resolve toda a questão ambiental. Burocrática. Licenciamento, né? E conversamos com um coach empresarial / de vida. Life coach. Que também foi muito filosófico. Também agregou bastante, assim. Então, eu acho que pro empresariado piracicabano, que quiser conteúdo... Piracicaba e região, né, gente? Piracicaba e região. Tem muita gente aqui de fora São também. Pedro, tem um público de fora também que assiste aí, né? A Beth é de Limeira... O Thiago de Investimentos também é de Limeira. O Joaquim é de Limeira também, né? Joaquim não, é daqui.
Ah, não, ele é daqui, é verdade. Ele falou que morou ali no... E o Gustavo, Luiz Gustavo, é de Limeira. Também é de Limeira. São 3 empresários de Exatamente. Limeira, o resto é tudo Piracicabana, com seus E negócios. fica o convite aí para você também, empresário, empreendedor. Entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história aqui, suas dificuldades, seus sucessos, seus insucessos. Esse é o nosso episódio de número 30 no geral, né? Teve o episódio 0. O episódio 0, onde a gente conta um pouquinho de onde viemos. E agora, para onde vamos? Para onde vamos? Uma boa pergunta, né, cara? Eu não, assim, óbvio que quando você começa algo, você quer que dê certo, mas eu acho que a gente produziu bastante conteúdo, cara. Cara, 33 horas aí, praticamente, de aí conteúdo, cara, é bastante coisa, assim, sabe? É o que você falou, né, pô, às vezes a gente para assim, é difícil montar uma aula, às vezes, de 2 horas, né? Pô, a gente tem 32 horas de aula, praticamente, aí, né? Tem, às vezes, uns papos furados, porque é bom descontrair, né? Afinal, mas até conversa é isso. Né? Mas até, sim. Até aula tem. Eu brincava com o meu professor na época da faculdade, que eu sacaneava ele. Eu falei, cara, eu acho que a gente tá pagando muito caro nessa faculdade aqui. A gente compra das 7 às 11 a aula. O povo já chega às 7h30, a aula começa às 7h30. Você vai fazer chamada, faz duas piadas aqui, comenta o seu dia a dia, comenta que tua filha caiu. Quando nós vê, você libera nós mais cedo, 10 horas. Perdeu 50 minutos de aula. E ainda saiu mais cedo. Esse negócio aí tem que ver. Mas é isso, assim, acho que faz parte do processo também, para não ficar tão maçante, né? Ficar só falando de problema. Sim, não. E conversa é isso, né? O Store Talks tem esse nome porque realmente é conversa, é bater papo, não é um assunto, não é uma palestra, não é um monólogo, né? Pô, vamos trocar ideia, trocar experiência, contar um pouquinho da vida um do outro. É isso que faz as pessoas se conectarem, né? Senão... Sim. Porque você quer ver isso. Agora eu te fazer uma pergunta aqui. Qual foi a história que mais te marcou? Você consegue escolher uma? Eu já tenho a minha. Cara... Vou escrever aqui. Tem. Agora eu já não sei. Tem 2 histórias que me marcaram muito, cara. Que assim, a Alessandra é um caso, assim, Alessandra, que pra mim é de grande sucesso, cara. Sair da onde ela saiu, né, pra chegar onde ela tá hoje, cara, arrepia, assim, fica emocionado quando a gente fala, porque a pessoa que, assim, não tinha absolutamente nada. Nada. Não tinha base, não tinha apoio, não tinha condição financeira, morava longe do centro da cidade para fazer qualquer coisa, era literalmente no sítio, afastado, um bairro que eu nunca tinha ouvido falar. Isso é curioso pra caramba. Né? E tá aí, cara, super bem, né, com a empresa dela, seguindo, eu acompanho as postagens dela aí no Instagram, tá sempre participando de evento com as lojas, participando dos eventos, competindo, né? Ela tem o cavalo dela. Ela pegou pódio num desses últimos que ela participou. Isso eu não cheguei a ver. Né? Pegou terceiro ou segundo. E a outra história foi a do Joaquim, cara. Também muito, assim, saiu do nada, também morando na favela e cresceu e, tinha a cabeça assim, eu preciso fazer isso, vou fazer isso. E aí, cara, é muito a questão do propósito, sabe? A pessoa saber o que ela quer. A Alessandra falou assim, eu quero ter um cavalo. Falando dela, eu quero ter um cavalo. E ela fez o que tinha que ser feito para chegar onde ela queria. E o mais louco, assim, na história da Lê, eu tava pensando sobre isso, é que ela não tinha base, e ela não tinha apoio, mas não a falta de apoio no sentido de boicotar a sonho. Era o receio da família mesmo. Sim, e até porque a família também não sabia como fazer. Exatamente. Como que eu vou poder te ajudar? Eu não tenho condição nem de te manter, vai ter um cavalo? Não, para. Volta para sua realidade, cara. E aí ela criou a nova realidade dela. Né? Isso que eu tô falando do propósito definido, tem muito nas falas do Napoleão Hill. Eu gosto muito, eu leio bastante livro dele. E o Pense em Riqueza, ele fala muito disso, né? É o propósito definido. Se você tem um propósito, cara, você vai fazer de tudo para alcançar ele. E aí é aquela questão da meta, né? O propósito é uma meta, né? A gente gravou o episódio da meta também, que foi um dos episódios mais comentados, assim, das pessoas que a gente sempre conversa. Nossa, aquele episódio da meta, legal, não sei o quê. Né? Então, assim, quando você sabe aonde você quer chegar, né? É aquela velha história. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Se você sabe onde você quer ir, onde você quer estar, só tem aquele caminho. Cara. Você trabalha naquele foco, né?
A Lê é fora de série. O Joaquim também me surpreendeu bastante. A gente, principalmente a profissão dele, que, né, o mercado que ele escolheu, coach, ficou muito Banalizado. Ficou né? muito banalizado. E ficou banalizado também, acho que uma percepção que eu tenho é que porque fez muito sucesso. Virou uma tendência de momento, assim como a paleta. Virou, A paleta mexicana. Bum, daqui a pouco, hoje já é um negócio mais... já tá mais filtrado. Os bons realmente estão ali, os picareta, aqueles aventureiros já caíram fora do mercado. Como tudo é assim, tudo, né? Todo mercado acontece isso. A turma vê um ganhando dinheiro, mas também é surreal, né? Porque ele conseguiu também... O cara morava na favela. Na loucura, assim, é a prova. Mas eu gosto de olhar também que, tanto nessas histórias, assim, eles têm sempre uma pessoa que fala diferente do padrão, que dá um apoio, né? Ele contando a história, era porteiro, e aí alguém falou, por que você não faz faculdade, você gosta de estudar e tal. Às vezes não é nem sempre da família que vem esse apoio, sim. Mas tem uma pessoa. Alguém dá um pontapé inicial, desperta uma curiosidade por um determinado tema, que abre a visão. Desbloqueia a chavinha ali, né? Então, mas será, assim, fazendo uma reflexão agora, vamos entrar pro lado filosófico do negócio. Será que isso não acontece com todo mundo? E às vezes as pessoas não percebem, cara? É que são fatores assim, o que eu vejo é que você tem o indivíduo e o potencial do indivíduo, e a capacidade do indivíduo, e você tem o ambiente. Um não vive sem o outro. Eu vejo assim, é um equilíbrio entre os dois. Tem N pessoas que são estimuladas pela mesma força, pela mesma dica, e aí entra o indivíduo. Eu recebi esse estímulo, mas meu indivíduo, não, tô de boa, não vou fazer nada, o porteiro tá bom pra mim. Porque a gente fala do sucesso. Sim, é uma escolha. É uma escolha. Aí ele fala, não, mas eu vou ter que fazer isso, viajar, dormir fora, perder noite de sono. Não quero. Aí entra o indivíduo. A questão é, esse indivíduo sem esse estímulo ficaria parado ali. Então precisa ter, né? Eu acho que não é só um... Não, mas eu acho que, assim, tem esse fator que você falou. Então tem a pessoa que ouve e desperta, tem a pessoa que ouve e ignora, compreende, mas fala assim, não, isso não é pra mim, e tem aquele que ouve, mas não compreende. Tem. Né? E tem aquele que também, com certeza, tá? A gente tá fazendo uma generalização aqui, né? Mas tem aquele que também não ouve essa informação, não chega para ele uma informação dessa para despertar. Tem bastante. Né? Cara, eu tava conversando isso com o Elton, que trabalha aqui comigo. Ele tem 19 anos e tá fazendo faculdade, ele trabalha aqui, ele paga... Pelo que eu não conheci ele ainda, né? Mas pelo que a gente já conversou muito, você já falou muito sobre ele, você é um cara que desperta muito nele, eu fico cutucando, provocando ele. E ele começou a faculdade, quando eu falei pra ele, vai fazer faculdade, ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, não, peraí, vamos fazer as contas aqui, ó, tal, você mora com a tua mãe, ajuda, conversa com a tua mãe, reduz aqui a ajuda, coloca a mão um pouco pra cá, ó, pá. Pô, não, verdade, eu vou. Eu falei, tem o Senai que tem curso gratuito. Então ele faz faculdade segunda a sexta, faz inglês no sábado de manhã e faz Power BI no Senai de graça. Eu falei, agora é a hora, amigão, agora você tá saúde, tá magro, você pode comer porcaria a hora que você quiser, ali come um lanchinho pra você comer direito, voa. Vai que o organismo aguenta. E aí a gente conversando sobre isso e tal... Aí falando, eu falei, cara, pra você ter uma ideia, eu fui descobrir faculdade com 20 e poucos anos já. Tipo, eu não sabia que... você tem uma história também. Eu tenho essa história. Então, tipo, eu não sabia. Não é que, você não fez faculdade porque meu pai não sabia. Não sabia nem que existia isso. E hoje eu converso mais com meu pai do que quando eu era moleque, né? Acho que é natural, você vai ficando mais velho, você vai entendendo os velhos. E aí eu falo pra ele, pai, por que o senhor nunca falou? Eu falei, filho, nem sabia que isso era uma possibilidade. Fora da realidade dele, né? Nem tchum, você ia pra escola porque na época lá mudou a lei, e aí quem não colocasse o filho, o pai podia ser preso. Fizeram até um terrorismo na mídia. Senão não fazia nem questão. O meu irmão conta, quando ele tinha 15, 16 anos, ele arrumou um emprego num barzinho assim pra servir mesa, só que era no horário de aula. Aí ele chegou em casa e falou assim, pai, arrumei um emprego na cidade. Eu falei, beleza. O meu horário de aula, quero sair da escola. Ele falou, beleza. Saiu da escola na quarta série. E, tipo, hoje você falar isso com um filho, chegar com um pai e falar, eu tô saindo da escola pra só se for um caso muito atípico, mas no geral, hoje até o pobre, o cara que tá passando na cidade, ele fala assim, não, vai pra escola que a única chance de sair daqui é pela escola. Meu pai nem cogitava isso. Então, assim, E é uma mudança que acontece gradual, de geração em geração, né? Assim, sim, eu imagino que tem que evoluir, né? Se o governo ajudasse, aconteceria mais rápido, né?
E assim, o ajudar, gente, só pra vocês entenderem, tá? A visão minha do Felipe é muito próxima disso. O ajudar é só não atrapalhar, tá? É só não Não atrapalhar. queria nem nada, assim, viu? Só simplifica pra mim. Só Bota reduz. um monte de regra pra complicar o negócio. Coloca um negócio simplesinho que qualquer um pode entender, o negócio ia voar. Vai embora. E é a premissa do... E essas histórias assim da pessoa que sai do nada e chega, é o sonho americano, né? Que a gente vê que é muito retratado em filme. No Brasil é o desespero do brasileiro, né? Tanto que é muito comum a gente ouvir, né? A gente costuma não, mas de vez em quando a gente pergunta, né, pro empreendedor que a gente tá conversando aqui, fala assim, qual que é a sua dica, né? A primeira coisa que vem na mente do cara é não empreenda. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Porque o governo atrapalha muito, né? As regras mudam com frequência, cada situação é uma situação diferente. Então, se você vende copo, é um imposto. Se você vende refrigerante, é outro. Se você vende borrachinha, é outro. Pô, você fica maluco. Aí você tem os 3 produtos na sua loja, o que eu faço? Não, é maluquice. Isso atrapalha muito. Atrapalha muito. Acho que o caso mais emblemático que eu lembro, assim, na parte tributária, foi quando começou a importar o Crocs, tá? Aquele sapato de borracha. Adoro isso, só uso esse negócio aí. Então, confortável pra caramba. Você é velho, né? É velho que fala isso. Depois que você botar um, você nunca vai querer usar outra coisa. Na época que começou, a primeira empresa que trouxe, uma das primeiras que começaram a trazer, quando você importa um produto, você tem a tributação conforme a classificação dele. O pessoal classificou isso como uma sandália. Aí eles foram autuados porque não era sandália, era um chinelo de borracha, era outro termo. Que basicamente era sandália, mas era muito parecido. Ele mudou a tributação e esse cara foi autuado e tomou uma bucha. Ele negociou, começou a importar com esse outro NCM. Depois teve uma revisão e voltou para o outro. Ele foi autuado de novo. Não sabia disso. É muito surreal esse caso. Aí, imagina um empresário, beleza, uma grande rede, ele segura a bronca. E normalmente eles pegam os grandes primeiro. Mas, o pequeno já sonega de cara e fala, foda-se, você negar, não quero saber. E que é muito ruim, né? Assim, outra curiosidade, maluquice do Brasil, bombom. Isso é um caso emblemático esse, né? No Sonho de Valsa? Esse Sonho de Valsa era um bombom, era uma tributação. Ele mudou para wafer recheado. Wafer recheado, mudou a embalagem ali, ficou parecendo uma bolachinha. Ele reduziu 5% de IPI. Quanto que não fatura de Sonho de Valsa? Barrinha de chocolate, também tem essa treta. Barrinha de cereal é um tributo, barrinha de chocolate é outro. Barrinha de chocolate com cereal, então, suicídio. Você não vende. Então, é muita maluquice. E eu não sei, talvez você saiba essa resposta, mas por que existe isso? É para favorecer algum lobista que botou aquele negócio ali dentro? Com certeza. Assim, é porque o governo só cria regras aleatórias? O governo não sabe o que está fazendo. O governo é desconectado da realidade, isso é fato. Eles vivem em outro patamar, assim, eles estão em Nárnia, assim. Mas uma coisa que acontece muito no Brasil, que quando eu converso com meu amigo sobre essa questão, essa diferença Brasil e Estados Unidos, você tem que ter uma base de comparação, né? O americano, ele tem claro na política os lobbies. Então ele tem claro que aquele deputado, aquele senador, ele defende determinado tema, determinada pauta. Então ele já sabe que e lá tem o financiamento privado de campanha. Então a Coca quer aprovar uma lei da Coca, ela chega no candidato, tá aqui, ó, quanto você quer para você ganhar essa eleição? É tanto? Tá aqui, mas eu quero que você reduza o tributo da Coca. Quem votar nele sabe que ele está fazendo pela Coca. Se você não gosta de Coca, você não pode. É nítido. Não é por baixo dos panos que o cara faz isso. Aí aqui no Brasil, não. O discurso é um e na ação é outro. E na ação é outro. Então você fala assim, aqui não pode ter esse negócio de lobby. Eu acho que não tem nem financiamento público, né? Eu não sei, acho que tem um pouquinho. Não sei. Mas eu acho que é uma coisa assim... irrisório, não dá pro cara nem... O que movimenta é o não privado. Dá pra fretar um jatinho. Não dá pra fretar um jatinho. E aqui não, aqui você fala assim, não vamos fazer isso porque vai criar lobbies e vai criar proteção. Beleza, não faz. Aí você tem um financiamento público que tira uma verba. Aí já fudeu, porque essa verba tem que ser de imposto. Só que os caras podem fazer também o privado. Tem um monte de regra que todo mundo sabe burlar no Brasil. Uma coisa que o brasileiro sabe é burlar a regra. Então o cara cria, né, e quebra. Cria, né, e quebra. É o hacker. É o hacker. E aí os empresários fazem as doações e se o candidato dele ganhou, ele vai lá, vai pedir. Fala, amigão, tá aqui, ó. Ele até agora trocou de governo. Aí vem o PT, que é um governo à esquerda, que tem um discurso maluco contra empresariado, que não faz nem sentido como isso vende hoje, mas ainda vende. O primeiro cara que foi conversar com ele foi um grande empresário da região. Não, as campanhas de todos os políticos são financiadas por grandes empresários. E aí eu sou curioso, eu gosto de futricar.
fui caçar esse grande empresário que foi visitar o Lula. Ele doou pra todo mundo. Ele doou um pouquinho pro Bolsonaro, um pouquinho pro Tarcísio, ele doou um pouquinho pra todo mundo. Sim, cara. E ele ficou no mundo perfeito, porque ele Quem ganhar, ele tá junto. Ele chega em São Paulo pra conversar com o Tarcísio e vai pedir o lobby dele. Ele chega no Lula e vai pedir o lobby dele. Até tava debatendo hoje, notícia recente, reduziu lá o imposto do carro. Criou um benefício agora pra ferrar depois. Criou um negocinho lá, você fala assim, porra, mas quem compra carro zero no Brasil? É uma política que não faz o menor sentido. Né? Aí até eu tava ouvindo isso esses dias em algum canal de notícias aí. Né? Baixou-se o IPI dos carros. O governo que está fazendo isso é um governo que defende o mais pobre. O pobre. Pobre não compra carro. Exato. Muito menos zero. Né? Não tem nem lógica isso. Não, aí vai favorecer quem? Os grandes, né? Quem tem dinheiro. As grandes montadoras. As grandes montadoras que vão ganhar dinheiro com isso. Indiretamente ajuda um pouco o pobre, porque barateia o usado, mas não barateia. Não funciona. Mas a canetada não resolve nessas situações. Não, no curto até dá aquela abafada. Mas não pro pobre, né? Não pro pobre. Mas assim, o mais louco é que a gente tava vendo um cara comentando... Só para complementar, aí tava falando também que defende a pauta ambientalista. Pô, mais carro rodando, mais combustível sendo queimado, mais poluição gerando. Tudo é desconecto. Aí tava vendo um comentarista que fez o seguinte comentário: quem compra carro zero no Brasil em grande volume? Frotista, grandes empresas. Frotista e locação de veículo. E aí você nota, o benefício ele dura, ele foi feito aí, não, o benefício aí para ajudar os pobres, vai durar 5 meses. É que nesse caso de frotista, eu não sei, porque também tem umas regras diferentes, né? Eu não sei se IPI incide nessa situação normalmente. No caso sim, mas é que no Brasil, como é imposto sobre imposto, o fato de você tirar você reduz toda a cadeia. É que é outro absurdo, né? Mas Brasil e absurdo é sinônimo. Então, aí, por exemplo, esse benefício. Vamos pensar assim, vou ajudar o pobre a ter seu carro zero. Você baixou hoje, você tem que dar um tempo para o pobre conseguir vender o dele, para ele conseguir... E não tem carro a preço acessível. Não. Qualquer carrinho hoje é 70 conto. Não, o mais barato que eu estava vendo ficou 58 mil. O carro mais barato do Brasil, 58 mil. Que é aquele Quid lá, Quid. E é um carro comum de locadora. É um carro comum de locadora, carro de entrada básico. E o que vai acontecer? Os caras vão renovar a frota aqui, acabou o benefício, eles estão com a frota zerada. É impossível a gente falar, o lobby de empresas que tem locação de veículo não chegou lá e falou, cara, eu preciso de uma ajuda aí, porque eu doei pra tua campanha também. Não, fica sossegado, vai fazer um negocinho aqui. Pum. 5 meses aí você troca tudo? 5 meses eu troco tudo. Já tá com a cotação em mão. É só pra revisar a cotação. Aí você vai com a montadora, você vai com esse cara, tira do governo. Quem que ajudou de fato? O cara que tem dinheiro. Não, é só... Então assim, é só uma ilusão do governo usar o discurso para beneficiar o pobre. E o pior é que cai na lábia, né? Mas cai, porque a base que a educação é uma bosta. O cara não faz esse raciocínio. E aí ele faz isso, acena, aí você fala assim, não existe nenhuma... Ainda mais o Lula que trabalhava em montadora. Você acha que não foi? Montadoras pressionando, do tipo, cara, a gente precisa botar um giro aí, livrar do estoque, porque acumulou, das locadoras, que também tem um recurso. Esses caras chegam para ele e falam, eu preciso de um incentivo. Se você conseguir para mim aqui, eu papo ali. Aí na próxima campanha eu te ajudo. Ano que vem tem campanha para as prefeituras, as eleições municipais. E aí o municipal é pior, né, velho? Porque esses caras dentro de cidades pequenas, eles estão comandam, né? Eles comandam. Então, é isso. Então, assim, o política desconectado? Tem lobby? Tem. Só que a gente não sabe quem é do lobby. Esse é o problema. Para você descobrir quem é o lobby, você tem que pesquisar, perder tempo com isso. Um cidadão classe baixa, ele não tem tempo para isso. Imagina, ele não quer nem saber. Ele precisa ganhar o dinheiro dele para trabalhar. Comer no dia. Então, esse cara, para comprar janta. Esse cara ele não vai parar para dar um Google, para entrar lá nas contas do tribunal e ver quem doou para quem. Mas é isso. Para quem é empresário, né, empreendedor, microempreendedor, seja lá o que for aí nessa área, né, entender esses caminhos, né, de imposto que a gente está falando aqui, não de você fazer lobby, obviamente, porque isso aí é para quem realmente tem muita bala na agulha, né? Não, já é um outro patamar. Mas se aproveitar desses... Você consegue. Você pega uma CIP mesmo. A gente precisa que volte a Zona Azul. Uma coisa que eu era super contra é Zona Azul. Minha esposa abriu a loja e eu entendi a Zona Azul. não tem onde parar carro. O cliente não compra porque ele passa
não tem onde parar, não tem onde parar, não tem onde parar, ele vai embora. E aí você fala assim, não, mas o centro tá cheio. Mas aí quando não tem a zona azul, é os carros dos funcionários, que é o cara que não gasta nada. Aí a questão do bom senso. O brasileiro tem esse raciocínio. Não tem. O empregado de pensar, pô, vou parar 2 quarteirão. O brasileiro não costuma pensar no próximo. Né? Mas assim, o que eu quero dizer com essa questão do imposto, né? Por exemplo, é de abrir um benefício fiscal para um determinado segmento, né? Às vezes você está enquadrado nisso e não sabe, não se aproveita dessa sua situação. Exato. E aí contratando um especialista na área, né? Ou ficando ligado nas notícias, acompanhando isso, por isso que eu falo, às vezes é melhor contratar alguém, vai lá, ó, contrata um tributarista, né? Advogado tributarista, um contador tributarista, e vai fazer um estudo sobre a sua empresa, onde você pode se beneficiar daquelas regras do momento. Você sabe um profissional que todo empresário, a maioria dos empresários tem, porque eles contratam por obrigação, que tem capacidade de fazer esse trabalho, e às vezes não fica muito mais caro por você já ser cliente dele, você já pagar uma mensalidade, é o contador. É o contador. Só que hoje não adianta você chegar para ele pagando honorários básicos lá e falar, oh, faz um estudo para mim disso aqui. Mas eu acho que eu como empresário, você como contador, o que eu acho que falta é o próprio contador oferecer esse tipo de coisa. Ah, isso com certeza. É que é uma mão de... são assim, o contador sabe que existe, mas hoje ele está tão acomodado, sobrecarregado pela rotina do dia a dia, que ele não tem tempo de estudar. Não é que ele não tem tempo de estudar, mas ele aí que falta também uma pegada de mente empreendedora. Sim. Porque assim, desculpa dizer, né, não vai brigar aqui. Mas vamos dar divórcio agora aqui. Já separaram já também. Mas assim, eu fico com o Lucas. Não, você acho que você eu acho que você vai concordar muito comigo. Concordo. Assim. O contador, no geral, ele não é um empresário, ele é um prestador de serviço. Ele é um autônomo. É diferente. Eu tô lendo um livro bom falando sobre isso. Você está ali prestando um serviço, você é um autônomo. Você é um funcionário terceirizado. Sim. Você não tem a mente de empreendedor. Algumas empresas de contabilidade, lógico que tem, porque você vê assim, tem estruturas gigantescas com dezenas de funcionários, sistema, especialistas para cada área, e o cara mesmo que é o dono da empresa só está ali para fazer relações públicas. Né? Ele tem uma mente de empresário, tem administrador para comandar as coisas, né? Mas a grande maioria dos contadores, estou falando especificamente da sua classe, né? Pensam isso. Eu estou prestando serviço, ganhando aqui 600 de um, 1.000 do outro e tal, para mim está pagando as contas, tá bom. Mas isso é muito... E aí ele não pensa em criar novos serviços. Mas isso é muito da essência da profissão. Na minha visão, isso foi uma coisa que o Estado prejudicou o contador. Porque em algum momento surgiu a premissa de que o contador, você é obrigado a ter um contador. Então o cara que era contador, que tinha um escritório de contabilidade, ele não se preocupava em vender produto, ele não se preocupava em agregar valor. Porque todo mundo é obrigado a me contratar. Então, essencialmente, eu tô falando, tipo assim, anos para trás. Sei lá, Constituição de 88. Quando reformulou ali, começou a querer... não vamos ser uma ditadura, vamos ser uma democracia, vamos vender alguma coisinha aqui e tal. Todo mundo tem que ter um contador. Por quê? Se você perguntar, por que você tem um contador? Porque me falaram que é obrigado a ter. E foi. Hoje que aí começou a aumentar a mão de obra, começou a vir mais contadores para o mercado, começou a abrir-se mais escritórios, eles começaram, agora eu preciso me diferenciar, preciso oferecer algo a mais. Aí ele oferece uma revisão tributária, ele oferece uma revisão financeira, uma própria revisão contábil, que a contabilidade é uma ferramenta para tomar decisão que ninguém usa. Sim. Que eu acho que é o mais importante de tudo, inclusive. É a base. Se você tem dados para tomar melhores decisões, você vai conseguir fazer. No Brasil, como o Estado atrapalhou a profissão? No Brasil, o contador ele ficou com uma imagem de eu tenho um contador para pagar imposto certo. Só que a essência da profissão não foi um brasileiro que criou as ciências contábeis, ela já vem. Sim. Porque a ideia era administrar patrimônio. E não pagar imposto. Pagar imposto era fazer parte, mas o principal era vamos administrar o patrimônio de forma correta. No Brasil deturpou. Por quê? Porque é tanto imposto, tanta carga, que aí o cara... É o lobby dos contabilistas. É o lobby dos contabilistas. Vamos criar lei maluca. Não, cara, e assim... Não é, viu, gente? É brincadeira. Não, mas esses caras também estão ferrados. Mas um pouco Felipe, porque eu participo de grupo de contabilidade que às vezes surge o debate, todo ano surge, de que seja obrigado um contador a declarar o imposto de renda. Sim, isso você já comentou, mas assim, não, o que eu quero dizer não são vocês, não é a classe dos contabilistas que faz com que exista esse manicômio tributário. O tributário não. Vocês sofrem Hoje com a gente isso. sofre com isso,
Só que ao mesmo tempo eu vejo alguns que, quando você cogita assim, vamos simplificar, eles já começam, mas peraí, mas aí... Vai mexer no meu queijo? Vai mexer... Exato. Por exemplo, tem uns bancos digitais hoje que começaram a oferecer dentro da plataforma do banco, você abre a conta PJ, você é MEI, tem lá os benefícios de tarifa, e hoje você consegue gerar o imposto do MEI dentro do programa, dentro do aplicativo do banco, e pagar ali, tipo, uma mão na roda. Eu vi contador bravo com isso, que estavam falando, daqui a pouco a Nubank vai... Ih, falei o banco. Mas também, se a Nubank sabe, vê né? isso aqui... Daqui a pouco a Nubank vai tirar nossos clientes. Cris, patrocina nós. Falei, gente, vocês estão malucos, eles estão facilitando, porque o MEI dá um trabalho e normalmente ele não tem condição de pagar. Eles estão facilitando nossa vida. Sim. E vocês estão olhando para um outro lado. Vocês estão com medo do Nubank? Tem que ter mesmo, porque no dia que ele fala assim, vou botar um contador para assinar os balanços dos MEI, já era. Já era, a base dele é muito maior que a nossa. Mas ele pode, a qualquer momento, se filiar. E aí, se ele se filiar ao CRC, ele come todo mundo, velho. Ele faz o CRC mudar a lei. Que aí é o lobby. E aí ele fala, não, agora eu quero assumir o mercado de contabilidade. A profissão, ela se perdeu no meio do caminho aí. Tá voltando. Eu sinto que, pelo menos, os influenciadores que eu acompanho, eles estão revolucionando o mercado. Mas os influenciadores, eles têm muito essa pegada de diferenciação. Né? Sim. Eles estão entendendo. Mas não é... Não, eles são influenciadores justamente por conta disso, né? Não é à toa. O cara não chegou ali com um discurso de mesmice. Sim. Senão você não vai ganhar espaço. Se você é mais um na multidão, você não vai ganhar espaço. Tem que ser diferenciado para você causar um impacto grande, né? Mas a massa, né? A massa trabalhadora, como diz o Emílio da Jovem Pan, o afegão médio. O afegão médio. Gosto desse termo. Ainda está muito no padrãozão, né, no corriqueiro. Não, por isso não abre a mente para fazer. Não, por isso eu falo assim, cara, não é criticando não, mas que custa, né? Um contador, né, da minha empresa, de diversas empresas, qualquer um aí, né? Felipe, vamos bater um papo aqui, ó. Tem alguns outros serviços que eu posso te oferecer, que você não usa, tal, né? Você não paga por isso, né? Alguma coisa assim que eu possa fazer diferente para te ajudar, você crescer a sua empresa, você ter maior faturamento. Porque o cara vai ganhar com isso. Mas o problema é aquilo que eu falei. A zona de conforto, ela segura a galera. Não, isso eu não tenho dúvida. Porque isso demanda energia. Então, por exemplo, qual que é a dica dos influencers contábeis? Pega um cliente que você tem lá, X, pega o balanço dele, monta o balanço dele, analisa o balanço dele como se estivesse analisando. Porque assim, quem analisa balanço de empresas para investir em ações, normalmente o cara não é um contador, mas é muita premissa contábil. Olhar EBITDA, olhar nível de endividamento, sim, capital social, tudo isso, lucro, margem de lucro. Isso aí é contabilidade. Sim. Os educadores financeiros... Contabilidade gerencial, né? Os educadores financeiros estão olhando isso porque eles precisam analisar ações, mas eles normalmente não são contadores. Então o cara tem que pegar isso, fazer isso com uma empresa, chegar para esse empresário e falar assim, olha só, esse mês eu olhei, o custo subiu aqui, tal. Você comparado com os últimos 12 meses. Fazer uma análisezinha ali. É difícil. Para muito cliente, ele nem quer saber. Então o cara vai ter que fazer isso para um levar. Para um que ele acha que vai se interessar, ou dar uma ligadinha antes para fazer, tipo assim, de boa, tá. Não agregou? Tem que fazer com o outro. Sim. E até a hora que ele acha. Não é todo mundo que vai aceitar isso. A gente está falando isso agora. Não é o afegão médio continua no padrãozão, no corriqueiro, no dia a dia ali, e não está preocupado com isso, não quer. Mas a hora que ele pega um que quer, ele vai fazer a diferença para esse um, e esse um vai começar a falar para outros. Essa é o esquema pirâmide, né, que a gente fala. Não deixa de ser, mas é uma pirâmide saudável, né? Saudável. Sim, mas a ideia é essa, mas o problema é que dá trabalho. Eu vejo... E a gente está falando aqui de contador especificamente, mas isso envolve qualquer empresa. Ele está falando de contador, mas se pegar engenheiro, é a mesma coisa. Né? Seja engenheiro civil, engenheiro mecânico, prestador de serviço em geral. Né? Eu não me tiro dessa também, sou representante comercial, eu também tenho um órgão regulamentador, né? Também pago por isso. A gente também, a maioria não sai da casinha, cara. Não, é igual assim, eu tenho um cliente que ele comercializa fertilizante. Os 2 primeiros 5 anos, os primeiros anos é uma grana ferrada em pesquisa, para provar que o produto dele funciona, porque é um produto diferenciado. E eu converso com ele e falo, cara, por que você não vai, pega as commodities que tem aí de fertilizante, de pesticida, de herbicida, essas coisas aí que já estavam estabilizadas no mercado, e revende isso. Aí ele falou,
beleza, é uma estratégia, mas a margem é apertada, porque é um produto que muita gente tem e é muita concorrência. Então eu estou nesse primeiro momento estruturando a base da minha empresa para provar que eu estou chegando com um produto novo, diferenciado, que traga valor, que agregue valor para o produtor, na pegada do orgânico, não no extremo, naquela maluquice extrema que tem no discurso, mas algo mais saudável mesmo, mas demanda tempo. Sim. E dá trabalho, e é cansativo, e você e algo assim que é realmente diferenciado, até engrenar, cara, ele leva tempo. E a hora que pegar, não volta mais. Não volta mais. E se você olhar para a galera que a gente entrevistou aqui, tem uns que já está acontecendo isso. Que tá fazendo algo diferenciado e tá chamando atenção. Acho que o Caio é o maior exemplo disso. Que eu indiquei meu irmão para ir lá no Caio esses dias, ele me ligou e falou assim, porra, mano, que cara, gente boa, né, velho? Eu nem sabia que a minha lanterna estava queimada. Ele olhou isso, ele veio pra trocar o óleo. Não troquei a lanterna lá, mas... Porra, legal. Falei, pô, você é cuzão. Não, e um negócio super simples, né? Mas às vezes, nessa simplicidade, num detalhe que parece ser pequeno, né? Que faz a diferença, cara. O pessoal ali da galeria de utilidades também, da Adriana e agora com a Giga, com a estrutura ali, também é algo diferenciado. Só que demanda um tempo de maturação, demanda... Não é só tipo um salão de beleza, não, tem muita coisa. Demanda um tempo que... Você chega lá, né, você mulher pode entrar ali no final do dia e sair pronta para uma festa sem precisar voltar para casa, né? Com roupa nova, inclusive. Exato. A Mírcia, quando eu converso, é que a pandemia deu uma baqueada nela, mas também é uma proposta diferente. Mas demanda tempo. Mas agora ela está naquela fase da dor do crescimento. Ela precisa crescer, já está vendo um potencial, mas sofre, não tem jeito. E você vê assim, todos eles acabam tendo um ponto de diferenciação que eles descobriram, que isso é o diferencial deles, focaram naquilo para fazer o negócio acontecer, né? E assim, hoje o que eu vejo de mais comum, olhando aqui, e aí na maioria, a dificuldade maior de todos é a maior controvérsia que eu acho que existe no Brasil. Que a maioria deles falaram que a maior dificuldade é achar profissional qualificado, mão de obra, e ao mesmo tempo, quando eu converso com pessoas que não são desse meio, é uma galera desempregada. Então você vê que tem um gap ali. Tem um gap que é surreal, porque é um pessoal quando eu quero trabalhar, o pessoal está disposto a fazer N coisa, aprender, e um pessoal falando, cara, não tem mão de obra qualificada. Eu falo, gente, vocês não conseguem se conversar, não? Aí entra a Beth, né? Aí entra a Beth. Da Lessa Consultoria, cara. Eu falo assim, ela abriu muito minha mente, assim, quando a gente conversou com ela, que a gente gravou o episódio, porque, já falei pra você, eu tenho bastante resistência a funcionário, né? Eu sei o que meu pai já sofreu nas empresas dele no passado por conta de funcionário, né? Seja na empresa, seja em casa, né? Com os tradicionais empregados. Meu pai já teve caseiro, e deu muita merda. Merda grande, né? E aí, pô, isso a gente absorve, né? Cresci nisso, eu via as coisas acontecerem, eu estava dentro da empresa também. Eu comecei a ficar com o pé atrás, falei, não quero funcionário, né? Mas ela mudou minha mente. Por quê? Existem pessoas boas. Sim. Existem aqueles que vão vestir a camisa. É difícil achar? Para mim para ela não. Porque ela faz isso, ela sabe fazer isso. Eu não sei fazer isso, eu não sei contratar alguém, eu não sei analisar o perfil de uma pessoa, olhando para ela, conversando com ela, né? Eu não tenho essa intuição. Agora, nem intuição e técnica, né? Tem técnica também. Não, mas é que tem gente que tem a intuição mesmo, beleza, né? Mas isso aí a mulher normalmente tem isso, eu não gostei daquela pessoa. Mulher tem uma sensibilidade maior para isso. Mas assim, que seja a técnica mesmo de fazer uma conversa direcionada para entender o comportamento daquela pessoa, né? Então eu vejo que hoje eu me sinto mais tranquilo em contratar alguém. Assim, pô, se eu for contratar alguém, como eu vou contratar alguém, chegar pra Beth, eu preciso de alguém assim, me arruma. Eu sei que vai vir alguém, pode não, como ela mesma disse, pode não ser na primeira tentativa, porque a gente não consegue saber 100% da pessoa. Na vida inteira, né? Não, você tem diferença com o teu pai, velho. Todo mundo tem diferença com o pai ou com a mãe, então... Agora, 1, 2, 3 tentativas, com certeza vai chegar alguém bom ali que vai cumprir o propósito. É que o problema é... E aí, mais uma vez, contrata alguém para fazer isso. E aí é uma questão que normalmente os empresários se perdem, pelo que eu converso, que é a questão do... funcionário é caro, funcionário é isso, mas tem um custo. Tem, cara. Assim como teve, quando você foi lá e comprou um estoque e não vendeu. Eu falei com meu pai sobre isso
essa semana. Ele está Faz parte do insistindo. processo. Ele tá insistindo lá na parte do varejo. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou avesso a varejo também, né? Porque a gente teve a loja física, tem estoque parado até hoje e o cliente sempre quer aquilo que você não tem. Aí você tem que comprar lá mais R$2.000 de produto por causa de uma coisa que o cliente quis, né? O nosso mercado é um pouco mais específico, que é a parte de náutica, lá que é o que ele cuida. Então, é o que você está falando. É um outro revés da situação, mas é necessário. Agora, manejar isso de forma correta, né, com dados, né, que seja dados vindo de um contador para determinada situação, dados de mercado, você fazer uma pesquisa de mercado com seus clientes, o que eles estão precisando, o que eles mais consomem, entender, participar de eventos, você começa a ter informações mais assertivas para você tomar a decisão. Né? Você começa a sentir, né? Uma coisa que e tem várias ferramentas que você pode utilizar. Eu tenho visto muito isso em Rio das Pedras, o pessoal do comércio local ali, eles estão fazendo muita live. Legal. De vendas, assim, por quê? É um produto que estagnou, rodou um ano, não saiu, você já se ferrou com a inflação, já perdeu dinheiro ali. Falou. Estoque então, parado é prejuízo. É prejuízo. Então aqui, nesse momento, eu até conversei com uma moça e falei, mas compensa? Ela falou, Cleiton, tá parado, eu preciso renovar, porque de fato é isso que você falou. Então eu vendendo a custo um pouco mais, para pagar o imposto às vezes, e a taxa da maquininha, mas aí eu trabalho só na linha vista, no Pix, porque eu dou um desconto muito bom, e eu renovo meu estoque, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você tem aí, sei lá, tem uma rede de lojas, você vai girando o estoque entre elas, uma coisa sai melhor aqui nessa cidade, é uma coisa. Que é uma tática que a Sandra usa, né? Isso, a Sandra usa. Ela tem lá as maletas de joias dela, ela vai trocando a variedade entre as vendedoras. Então, assim, a cada, sei lá, 30, 40 dias, não sei, não lembro o prazo certinho, a vendedora está com uma determinada gama de produtos, dali 40 dias ela tem outra que aí ela recebeu de uma que não vendeu, ela está vendendo para pessoas ali, a que ela estava vendendo que não vendeu vai para outra, né? Vai fazendo esse giro, que também é uma outra técnica, mas você tem que ter uma estrutura para isso. Né? Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização. Aí a dificuldade que muitos têm é organizar os processos. A maioria não tem processo, não é nem organizar, né? Não tem processo, cara. Não parou para desenhar os processos. Uma outra, até comentar com você uma coisa que aconteceu que eu até me surpreendi. Essa semana uma amiga me ligou que o pai ia começar uma empresa. Meu pai tá precisando de um computador para abrir a empresa, tal. Aí eu falei, não, mas eu tenho a outra empresa minha que faz uma análise prévia. Você vai montar um plano de negócio? Não. O que é isso? Aí eu falei, viu, fala para ele. Mas quanto você cobra? Eu falei, eu cobro X. Aí ela falou, mas como que funciona? Eu falei, primeiro a gente vai montar um plano de negócio. Dependendo do que a gente chegar na conclusão aqui, você nem me paga para abrir a empresa, porque não compensa. Eu vou colocar tanta coisa, eu vou fazer tanta pergunta pro teu pai, que daqui a pouco ele vai falar assim, desistir por causa de você. E às vezes é uma decisão assertiva, porque você às vezes está investindo num negócio que você não sabe o que é. Eu acredito que vai ser bom. Baseado em quê? Eu já abri uns negócios, já fiz umas doideiras dessas. Mas é que assim, dessa lista aqui, a maioria foi meio avulso. A maioria foi meio avulso, mas acabou dando certo. Mas sofreu bastante, né? Teve uma dor. Não, assim, dá certo, dá, né? Assim, são empresas que algumas delas já estão aí há bastante tempo no mercado, outras são mais recentes, né? Mas a gente está conversando com empresas que ainda existem. Sim. A gente não conversou com ninguém que fechou uma empresa, por exemplo. Eu queria muito conversar com várias pessoas que fecharam empresas, mas aí... Por que fechou a empresa? Mas aí é uma coisa que, assim, é uma outra visão que eu tenho, que eu comento com a minha esposa, às vezes eu passo no centro aqui, eu tô andando, eu vejo lojas fechadas. E eu comento isso com ela, falou, mais do que o pessoal que eu conversei hoje, eu queria conversar muito com quem quebrou. Só que é algo muito frustrante, porque eu acho que a pessoa não... A maioria é difícil falar sobre o fracasso e expor isso de forma aberta. Não, isso a história mesmo diz, né? A gente conta os sucessos, mas a quantidade de sucessos que tem é dezenas de vezes maior dos insucessos. As histórias boas são contadas, as ruins não. A história a pessoa que cai num golpe, ela fica envergonhada de falar que ela caiu num golpe. Ih, caí outro nessa semana, hein? Ó, pensem, façam as coisas. Eu tava conversando isso porque é uma outra visão também que serve para o empresário, serve para o empregado. Cara, faça as coisas, por mais que seja a tua rotina, tenta não deixar no automático. Porque foi coisa assim de... Eu teria gastado... E você não caiu? Quase caiu? Não, eu caí.
Eu fiz algo muito rápido que eu faço todo dia. Se eu tivesse gastado 2, 3 horas por causa de um detalhezinho que passou, eu teria atrasado ali meu processo em umas 2, 3 horas. Eu tinha que conversar com pessoas e essas pessoas estavam inacessíveis, então era uma coisa que ia ficar em stand-by, eu teria que voltar daqui 2 horas. Eu teria economizado R$7.000. Coisa assim, assim, cara, é um negocinho assim, idiota. Uma coisa imbecil de novo, assim, que no automático, na correria, não tá nem trocando ideia com você, tá correria, vai daqui, vai dali, faz aqui, liga o telefone, tal, faz isso aqui, pum, esse valor aqui, beleza, pum, clique. Foi. Dedinho nervoso, ele fala. Foi, aí. Bom. Agora tem 3 dias que eu tô tentando resolver, porque dá pra resolver, mas aí o trabalho é muito infinitamente maior. Vai ser muito maior. Então você fica nessa... Hashtag fica a dica. Aprenda não faça as coisas no automático. Analisa com cuidado. Tenta assim, óbvio que algumas coisas você vai automatizando, você vai pegando mais agilidade para fazer, mas precisa ter um filtro ali em algumas situações. E aí assim, você tocou num ponto aí que me veio à mente, né? Nada a ver com o golpe em si, mas qualquer processo que se torna repetitivo pode ser automatizado por um processo mais seguro, informático, processo de computador. Então se na sua empresa tem alguma coisa assim que é repetitivo, todo dia, toda semana você faz aquilo, que seja uma vez por mês, né? Automatiza, cara. Não deixa um humano cuidar daquilo, porque o computador não vai errar, a não ser que você programou ele errado. Ok. Mas aí também você pega mais rápido, porque você consegue... Normalmente os programas que fazem atividades repetitivas, eles já são validados por N empresas. Sim. É muito difícil você levar algo totalmente novo. É a minoria que chega lá, são as startups, são as empresas que estão inovando fora da casinha. Mas, no geral, assim, mercado afegão médio... eu tenho uma padaria. O sistema que faz a automatização de uma padaria faz para todas. Todas elas. Tem uma variedade de meia dúzia de softwares diferentes, mas é tudo faz basicamente a mesma coisa. Né? Mas sai do automático, gente. Reflita, veja bem o que você está fazendo, porque os erros eles acabam acontecendo por conta disso, falta de atenção, né? Falta de atenção. Ou de sacanagem de alguém que já está frustrado com você. Tem sempre essa possibilidade. Mas não vamos entrar nesse mérito. Não, mas no geral, até quando tem a sacanagem, a falta de atenção colabora. Porque às vezes o cara coloca vamos usar o termo, você coloca uma casca de banana para você escorregar, você está distraído, você escorrega. Entendeu? É o famoso... Não são os golpes que tem aí de pedir senha de banco por SMS, mandar... Hoje teve um cliente meu que acabou o imposto de renda, teve um cliente que falou, Cleito, você entregou o imposto de renda, recebeu uma mensagem da Receita Federal aqui que deu malha fiscal. Aí eu falei, não tem como. Eu falei, por quê? Porque eu coloquei meu e-mail na sua declaração. Eu sei que eu perguntei, ele falou, não usa e-mail. Eu falei, posso pôr o meu? Ele falou, pode. Então eu coloquei o meu aqui, porque eu que vou ver os e-mails. Não, mas chegou aqui. Golpe. Eu falei... Foi golpe. Ele foi, manda o print. Ele mandou o print da tela. Aí a maioria das pessoas não tem essa malícia. Eu fui olhar o domínio e falei, não, esse não é o domínio da Receita Federal. E a Receita Federal nunca manda clica aqui. Ela fala, acesse tua plataforma no ECAC. Eu falei, ó, esse ponto. Aí, nossa, que obrigado. Tá. Beleza, resolveu. Mas numa afobação, no clique no automático. Já foi. Então, gente, bom, assista os episódios aí. Tem 33 horas de conteúdo pra vocês aprenderem alguma coisa. Alguma coisa vocês com certeza vão aprender. Alguma coisa você aprende. Talvez como não fazer um podcast, mas vocês vão aprender. Como não fazer. Não, graças a Deus estamos indo bem, cara. Eu tô feliz, né? A gente criou o Store Talks aí com o propósito de realmente compartilhar conteúdo, né? Sem grandes pretensões, né? Mas a Store, né? Como eu disse, ela é uma empresa Store, empreendedorismo. A gente está aqui realmente para auxiliar quem quer empreender, quem quer melhorar a sua empresa, seu empreendimento, organizar processo, né? É o que a gente falou aqui, a maioria vai no vurto, só vai, né? Mas existe um processo para você validar uma ideia, ver se ela é boa, fazer alterações e o plano de negócio, né, que você comentou agora aí, não é algo rígido também, né? A hora que você desenvolve, você tem que ir mudando, porque o cenário muda, o mercado muda, a política muda, o governo muda, né? As pessoas mudam, o comportamento dos usuários, dos consumidores muda. Então, assim, tudo ele vai tendo... É um plano que você tem que ir ajustando. É o que eu digo. Quando os ventos mudam, ajuste as velas.
Essa é a máscara do plano, né? Você ter uma noção mínima de para onde você vai com base em algo, né? Ah, eu quero vir para cá por causa disso, porque aí você consegue sentir. Você acha que na época das caravelas, os caras jogavam as caravelas no mar e vamos ver para onde... Ah, caí aqui num lugar que parece... Nossa, tem índio aqui, era índias. E tô no Brasil, nada, isso é tudo pensado, cara. Não foi por acaso não, né? Então, eles não navegavam à torta e direito, tinha instrumentos muito precisos de navegação, eles sabiam para onde estavam indo. Né? Eles tinham uma lógica. Cair em qualquer lugar. Né? Então, assim, a sua empresa tem que ser a mesma coisa, só que antes de mais nada, você tem que saber aonde você quer chegar. Você precisa partir de algum... Cara... Eu sei que a maioria às vezes tem esse plano na cabeça, mas pôr no papel ele... É difícil. É difícil, mas mostra muita coisa. Eu tô vendo aqui, eu queria ter uma noção. Os primeiros episódios, eles estão mascarados na questão de visualização, porque eu assisti bastante. Mas eu gostei porque a internet, ela cria uma falsa premissa de que... Realmente, para você ganhar dinheiro na internet, você tem que ter milhares de visualizações. Mas, cara, a gente tem uma média legal aqui. Isso é uma informação que não é real, viu, Cleiton? Ah, não é? Não. Você me deixou triste. Mano. Não, porque o que eu quero dizer assim, né? Você tem até um podcast concorrente. Quando eu faço concorrente assim é porque eles são muito maiores do que a gente, obviamente. Queria que fosse nosso concorrente. Eles falaram sobre isso, né? Tem influenciadores com praticamente assim, uma quantidade muito pequena de seguidores que ganham muito dinheiro. E podcasts com uma quantidade absurda de seguidores que não ganham nada. Né? Isso não tem a ver com o número de seguidores e o número de visualizações propriamente dita. Mas é o modelo de negócio do cara. Sim. Não, mas o que eu queria passar aqui para você é que por mais que a gente seja pequeno e vai completar... Deu 6 meses já? Já deu 6 meses. 6 meses, a gente tá tendo uma constância de uma galera assistindo. E quando eu digo uma galera, você fala assim, tem milhares? Não, tem uma média de 80, 100 visualizações. Mas, porra, são 100 pessoas que assistiram alguma coisa. Sim. O problema é que a gente não consegue dimensionar isso. Quem assistiu inteiro, consegue? Consegue, Luquinha? A gente tem meio que assim, a região, né? Não as pessoas em si. Sim. Né? O usuário que assistiu, a gente não consegue saber. Mas a região, qual o perfil, tipo, é empresário, é curioso, é estudante não, de isso negócio? acho que já não dá, aí é muito... Não dá, é isso que eu tô falando, tipo assim, não, isso não tem. Seria perfeito, eu entendo agora o pessoal que produz conteúdo que fica, curte, compartilha, comenta, fala de onde é, porque a gente conseguiria ter uma maturação. Um pouco mais de informação. E direcionar, porque de repente a gente Aliás, curtam, comentem, compartilhem, né? É importante para nós. Por exemplo, seria interessante, não te custa nada, só 2 segundos. Para o vídeo, clica aí. O que? Joga na tela piscando. E assim, você fala assim, tem 52 visualizações. Quem assistiu 52 pessoas que assistiram um episódio sobre a questão ambiental lá com o Luiz Gustavo. Saiu semana passada. Saiu há 5 dias. Quem é? Que a gente tá gravando... tem um... Quem são essas pessoas, essas 52 pessoas? Foram 52 empresários interessados, foram estudantes, né? Porque a gente consegue começar a direcionar o conteúdo. De repente eu olho e falo assim, não, de repente a gente tá produzindo conteúdo aqui tentando ajudar empresário e quem tá assistindo é só estudante. Então, vamos... Isso é um pouco mais complicado. Não do pessoal comenta, né? Não consegue mas... ter essa informação. Mas é uma galera que eu considero 80 pessoas já dá uma sala de aula bem legal. E assim, a gente tem que considerar que o nosso público convidado, né, eles são essencialmente da nossa região. Eles não são famosos, não são influenciadores super conhecidos com milhões de seguidores. Eles são muito locais, assim, alguns têm algumas dezenas de milhares, né? Acho que o maior que tem, a gente chamou foi o Mica, que tem acho que 100 mil seguidores aqui. A Alessandra tem quantos hoje? A Alessandra acho que estava com 70 quando a gente entrevistou, não sei como que está hoje, né? 70 mil. Mas assim, é muito regional, né? É muito localizado. Lógico, o Lucas, ele às vezes mostra a estatística lá para mim, e tem gente até de fora do país assistindo, né? Então, assim, tem pessoas assistindo em diversas regiões. Mas a concentração é mais ou menos... É aqui no estado de São Paulo. Tô errado? É isso, né? Tem umas de Minas, verdade. Mas, assim, é muito concentrado aqui. Que legal. Você tá com 70 mil aí. Então, assim, não é... Você fala assim, 80... Pro número de inscritos que nós temos, é bastante. E se inscreva. Puta merda. Porra, velho, ajuda nós aí. Você vê que assim,
Eu fico feliz que a gente tem 92 seguidores e tá batendo 80, então parece que a galera tá assistindo constante, é um seguidor fiel ali. Então, assim, esses números, eles realmente eles são mascarados, eles não significam muita coisa. E o nosso canal não é monetizado, e se fosse também não ia ganhar nada com esse número de visualizações, mas não é isso que importa, né? Para mim, o que importa é realmente a gente estar compartilhando um conteúdo legal. E eu falo assim, mais do que talvez qualquer um que tenha assistido, e até talvez mais do que quem por acaso assistiu todos os episódios inteiros, nós somos os maiores beneficiados disso. Sim, Porque a gente está aqui sempre. Networking. A gente está conversando com todo mundo, a gente faz relacionamento, a gente ouve, a gente pergunta, a gente tira dúvida na hora, né? A gente não teve nenhum episódio ao vivo ainda, né? Vamos fazer, quem sabe, em breve aí, quando a gente tiver alguns números a mais de seguidores, que justifique, né? Mas a gente aprendeu muito, cara. A gente cresceu demais com isso aí. Eu acho que é muito conhecimento, muito segmento de segmentos totalmente diferentes. E é divertido pra caramba, eu me divirto. Puta, nem fale. Falei, se um dia eu puder viver só de bater papo, tá ótimo. Né, mas... Se o Monark conseguiu, a gente consegue. O editor aí ficou meio desacorçoado, baixou a cabeça. Não toca nesse assunto que dá merda. Daqui a pouco vai começar a proibir a palavra, né? É isso. Mas, gente, fazendo mais uma vez aí uma propaganda da Store, né, cara? Entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar, de te entrevistar. Se você quer montar um negócio, conversa com a gente. Tá? A conversa inicial é de graça, tá? Não, você falou um negócio aí que me deu... Nossa, o Mika e a Alessandra estão ali com 72 no Instagram. Se você está assistindo e você está querendo empreender, deixa a mensagem lá e a gente entrevista você aqui pra gente fazer um episódio. Ao vivo não, faz um gravado, mas faz um gravado invertido. Normalmente a gente conversa com o empresário, ele conta a história de como o negócio dele deu certo, como ele arrumou a casa, como ele começou. Você vai começar invertido. Eu quero começar e tô com esses medos. A gente faz um programa só trocando ideia sobre isso, anota tudo e a gente vai fazendo vídeos curtos com o pessoal que já passou, manda para eles, qual que é a tua opinião sobre isso? Porque às vezes o empresário que passou aqui, ele não vai ter tempo de assistir a entrevista, a gente fala, a gente entrevistou um cara... Essa dúvida aqui. Essa dúvida, o que você faria? Acha? E eu mando para todos, os que responderam, acredito que a maioria responderia, gravarei um vídeo pra gente. Boa mesmo. Não é? Ficaria divertido. E a gente começa a ter um case mesmo. Sim. Porque assim, a gente não pode abrir os casos que nós trabalhamos aqui. As pessoas não dão autorização, né, em geral. Mas se você está disposto a isso, quer abrir um negócio e quer bater um papo para tirar essas dúvidas, né? Não é nem uma consultoria, é bater um papo mesmo. É bater um papo mesmo. Né? Lógico, se quiser consultoria, estaremos aqui para isso. Se quiser que a gente disponibilize a consultoria gravada também aqui para todo mundo assistir, ótimo, para nós melhor. Normalmente as pessoas não aceitam fazer isso porque são informações sigilosas da empresa, inclusive, né? Nem eu deixaria isso. Mas, e aí eu faço um convite para um outro público, que é o que você disse. A gente nunca conseguiu conversar com alguém que quebrou, que fechou uma empresa, que vendeu uma empresa e hoje está aposentado, né? Ou que deixou de ser empresário e voltou a ser funcionário. Fica o convite aqui também para você que foi empresário um dia e hoje não é mais, seja lá qual for o motivo. Fica legal. E aí seria legal. Aí só Tá fazendo um monte de convite hoje aqui, né? Vamos. Ninguém convidou a gente para jantar, né? Ninguém paga comida pra nós. Não, e aí o que seria legal, por exemplo, se você assiste também e você já quebrou um negócio, e eu imagino que toda situação crítica deve ter situações engraçadas. Mas eu não quero... Depois que passa né? Depois da desgraça a gente dá uma risadinha. Mas eu tenho vergonha de falar. Chama a gente troca uma ideia, anota, a gente grava um episódio só nós dois, contando a história. Ele errou aqui, ele falou que isso aqui deu... Nossa, a pior merda que ele fez foi isso. Mas eu vou usar o exemplo do Luiz Gustavo. Ele estava muito tenso, e ele mesmo comentou no episódio dele lá, né, que ele estava inicialmente meio inseguro de gravar e ele se sentiu super à vontade conversando com a gente, porque é uma conversa. A gente está aqui olhando mais para a câmera porque está só nós dois. Mas quando está com convidado é difícil, a gente não fica olhando para a câmera, a gente fica entre nós aqui, né? Então a pessoa esquece até que está sendo gravado. É bem tranquilo, é bem à vontade, né? Mas, lógico, você não se sente à vontade. Beleza. Algo mais? Alguma dúvida, alguma pergunta, críticas, dúvidas, sugestões, reclamações? Manda para o e-mail 0800. não quero ouvir sua dúvida, @store.com.vc.
Cara, eu acho que é isso. É um episódio mais para agradecer mesmo a galera. Esse meio de ano aí, 30 episódios aí, sem falhar, cara. sem falhar. Não é Nossa, fácil se também, eu a gente toma o nosso tempo para isso, né? A Então, gente tem assim, outros afazeres aí nos nossos negócios independentes e também na Store, mas a gente faz porque é gostoso, cara. sim. E assim, tem que agradecer, né, cara? Eu acho que a gente agrega valor, mas eles também, a audiência tá. Tem uma galera consumindo. Então acho que tá legal. Sim, Não, com sei, certeza. não sabemos exatamente o quanto tá ajudando a galera, mas. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com alguém que está inscrever. precisando ouvir esse conteúdo, conhecer a gente, vir aqui bater um papo, fazer uma consultoria com a gente, né? A gente vai ajudar você desde montar um plano de negócio, modelo de negócios inicialmente, um plano de negócios, formação de preço, comportamento empreendedor, o que você precisa botar na sua cabeça, né? Fazer desenvolvimento de metas, né? Toda essa parte aí que envolve realmente a empresa, que a maioria não faz. E por isso que a maioria não sai do lugar, tá? Esses grandes, eles fizeram diferente. Sim. Né? Eles com certeza também erraram muito no passado, mas hoje eles são grandes porque eles decidiram e enxergaram que fazer o que todo mundo estava fazendo não ia funcionar. E às vezes o caminho é contratar alguém para isso, uma consultoria, uma pessoa que possa te ajudar nesse caminho, e nós estamos aqui disponíveis para você. E na semana que vem tem mais. Valeu, gente. Parte.